terceira lei de Newton, então, que é a lei que está faltando para a gente abordar, que é a chamada lei da ação e reação. Tá? E uma maneira de resumir essa lei seria dizer que a ação é igual a menos a reação. Tá? Por que menos a reação? E o motivo é simples, na verdade. Então, imaginem o seguinte: eu vou botar aqui o chão, vou botar uma parede aqui, tá? Então, isso é uma parede na casa de vocês. Vocês vão lá e vocês vão começar a empurrar a parede, vocês vão fazer força sobre a parede. Então, o que que vocês sentem? Né? Vocês estão empurrando com as mãos, com toda a força que vocês conseguem. E vamos supor que essa parede fique parada, tá? Ela não se move, obviamente, vocês não têm força para fazer ela se mover. O que que vocês sentem na mão de vocês? Tá? Vocês vão sentir alguma coisa, né? E o que que vai ser essa coisa que vocês estão sentindo? Uma força também, como se a parede estivesse empurrando de volta, tá? E na verdade é exatamente isso que acontece. E isso é a terceira lei de Newton, tá? Então, o que está acontecendo é vocês estão fazendo uma força sobre a parede, então vou chamar a força de vocês, tá? E a parede está fazendo uma força de volta, que eu vou chamar de força da parede, sobre vocês. E isso é um par de forças, um par de ação e reação, tá? O que que é ação e o que que é reação? Na verdade, ação e reação é o nome que a gente dá. Então, eu posso chamar. Normalmente, a gente chama ação aquela força que uma pessoa está fazendo, porque a gente entende que ela é a causa, digamos assim, né? A pessoa que vai lá executar a força sobre alguma coisa. Mas isso tanto faz, a gente poderia, sem problema nenhum, chamar a força da parede na gente de ação e a outra de reação. Isso não muda nada, é só o nome que a gente dá. O que é importante, sim, o que é fundamental, tá, é vocês notarem essa relação aqui. Que se a ação é isso aqui, a FV que vocês fazem, então a reação, ela é igual e oposta, ou seja, o módulo de FV é igual ao módulo de FP, tá? Isso aqui são duas coisas iguais em número, tá? Então, se vocês fazem, digamos, uma força de 100 newtons para frente, a parede vai fazer uma força de 100 newtons para trás sobre vocês. Qual que é a grande diferença? É que a orientação dessas duas forças é oposta. Tá? Então, sempre que a gente chamou, por exemplo, uma força, digamos assim, de ação, tá? Então eu chamei essa força que está apontando aqui para a direita de ação, a reação a essa força sempre vai ser uma força de mesmo módulo e apontando para a esquerda. Se a ação está apontando para baixo, a reação vai estar apontando para cima. E assim vai. Sempre o mesmo módulo, né, ou seja, o mesmo tamanho aqui das forças, mesma magnitude, mas orientação oposta. E isso é o que está escrito aqui também, tá? Agora em forma de forças mesmo, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui, a força de A em B é igual a menos a força de B em A, tá? Ou seja, se eu tenho aqui alguma coisa, algum objeto, que eu chamo de A, pode ser uma pessoa, pode ser qualquer coisa, não importa. E eu tenho algum outro objeto que eu chamo de B. E o objeto A faz uma força sobre B. Então, o objeto A faz uma força que eu vou chamar de F A em B. Força de A em B. Então, eu sei que o objeto B vai fazer uma força igual e oposta, só que em A, que eu vou chamar de força de B em A. E os módulos são iguais, né? Então, força de A em B tem mesmo módulo que a força de B em A, mas orientação oposta. Tá? E um último detalhe, que eu até vou fazer uma pergunta logo daqui a pouco para vocês sobre isso, então preste atenção no que eu vou falar agora. Um último detalhe muito importante é que essas forças de ação e reação, elas sempre acontecem em objetos diferentes, tá? Nunca no mesmo objeto, na mesma partícula, pelo menos. Então, por exemplo, aqui a força de A em B, ela está sobre o objeto B.
enquanto que a força de B em A está sobre o objeto A. Notem, mesmo módulo, orientação oposta, mas objetos ou corpos diferentes. Então, deixa eu fazer uma pergunta para vocês agora, relacionando a segunda e terceira lei de Newton, tá? Então, a pergunta é a seguinte, vejam se vocês estão me ouvindo bem, prestem atenção. A segunda lei de Newton, né, então vou botar aqui segunda lei, ela nos diz o seguinte, que a força resultante, lembre, a força resultante é a soma das forças que atuam no mesmo corpo, corresponde à massa vezes a aceleração desse corpo. Agora, a terceira lei de Newton nos diz que para cada força, ou seja, para cada ação, existe uma reação igual e oposta. Então, o que significa ser igual e oposta? Então, vamos retomar o exemplo né, dos objetos A e B. Então, o que significa ser igual e oposta? Significa que se a força de A em B, eu vou desenhar ela aqui, tá assim, eu vou até botar um eixo X aqui, não seria necessário, mas só para ficar completo, vou botar aqui um eixo X, que é positivo nessa orientação aqui. Para a direita é positivo. Então, se a força de A em B, ela está para a direita, e eu vou dizer que, por exemplo, ela é mais 10 newtons, tá? Então, a força de B em A, ela está para a esquerda aqui, né? E ela vai ser igual em módulo, mas orientação oposta. Portanto, ela tem um sinal trocado. Portanto, menos 10 newtons. Agora, a minha pergunta para vocês é a seguinte, tá? Tentem prestar atenção agora. Se para cada ação existe uma reação igual e oposta, portanto, sempre para cada 10 tem um menos 10, para cada 20 tem um menos 20, e assim vai. Se eu pegar e fizer a soma dessas forças, como elas são iguais e opostas, a soma delas vai dar zero, não é? Se eu somar mais 10 com menos 10, vai dar zero. E, portanto, a aceleração dos objetos seria sempre nula, pela segunda lei de Newton, né? Porque se isso aqui é zero, então a aceleração tem que ser zero. E a minha pergunta para vocês é: isso é possível? Né? Como isso é possível? Se é possível? E se não for, qual é o erro nesse raciocínio? Tá? Quem consegue me dizer se existe algum erro nesse raciocínio? Primeiro, vocês concordam com essa afirmação que eu fiz, que a soma de todas as forças sempre vai dar zero, ou não? E aí não existe aceleração. Tá? Então, eu vou perguntar uma coisa para vocês. Bom, primeira coisa, vocês sabem, né, vocês percebem isso no dia a dia, que objetos podem acelerar, não é? Então, se objetos podem acelerar, e a gente entende que as leis de Newton são válidas, aí se a gente entende, por exemplo, que a terceira lei é válida, a gente deve entender que a segunda é válida também, né, já que elas são parte de uma mesma coisa. Então, obviamente, esse raciocínio aqui que eu fiz, ele tem que estar errado, porque a gente sabe que a aceleração, ela existe, ou seja, a força resultante tem que ser, em vários casos, diferente de zero, né? Portanto, essa coisa aqui não é válida, né? E aí, se ela não é válida, então esse raciocínio é falso. E aí eu pergunto para vocês, vejam se eu vou dar um minuto para vocês tentarem me responder, se alguém consegue dizer onde está a falha desse raciocínio, qual é o problema, né? Exatamente essa a resposta, porque as forças são em corpos diferentes, tá? Então, lembrem, a segunda lei de Newton, que ela nos diz é a força resultante sobre um corpo é a soma de todas as forças que atuam nesse mesmo corpo. Ela não fala da soma das forças em corpos diferentes, ela está falando da soma das forças no mesmo corpo. E o que eu acabei de falar para vocês aqui é que a terceira lei de Newton, tá? Então essa coisa aqui é, ela acontece em corpos ou objetos diferentes. Tá? Então vejam que não existe nenhuma contradição entre a terceira lei e a segunda. Tá? Por quê? Porque a gente não vai somar essas forças aqui. Eu não vou somar esse mais 10 com esse menos 10 para calcular a resultante sobre o corpo B, por exemplo,
Porque só uma dessas forças, que é essa aqui, o mais 10, está em B. A outra força está em A. E aí eu vou usar ela em A. Tá? Então vejam, essa é uma diferença importante que existe. Tá? Então notem, segundo a lei de Newton, a gente soma as forças no mesmo corpo. A terceira lei de Newton está nos dizendo que essas forças aparecem em corpos diferentes. Tá? Então a gente não vai somar elas, pelo menos não dessa maneira. Quanto à técnica para aplicação das leis de Newton, tá? Então, uma técnica é fazer um diagrama de corpo livre ou diagrama de corpo isolado, que é basicamente aquilo que eu fiz quando apliquei a segunda lei de Newton naquele exemplo bem simples. E a técnica é pegar o objeto que a gente está interessado, ou os objetos, e isolar eles, tá? Então a gente desenha esse objeto basicamente como um ponto. Se vocês quiserem, podem botar a forma dele também, não tem problema. A gente põe esse ponto que tem a massa do objeto que a gente está interessado, seja lá qual for, e aí o que a gente faz é substituir tudo o que está atuando sobre o objeto, alguma coisa empurrando, ou puxando, ou pressionando, seja lá o que for, a gente substitui essas coisas por forças, né? Então, digamos, eu posso dizer que tem uma força assim, vou chamar aqui de F1, aí tem uma outra força assim, vou chamar de F2, tem uma outra assim de F3, tem outra assim que é F4, e a gente põe todas as forças que existem aqui e a gente equaciona elas, né? Ou seja, soma. E normalmente, né, o que a gente vai fazer é, lembrem, somar as forças na horizontal, que vai dar a força resultante em X, e somar as forças na vertical, isso vai dar a força resultante em Y. E aí, a gente vai ver se isso aqui não for zero, né? Isso aqui vai corresponder a massa vezes a aceleração em x, né? E massa vezes aceleração em y. Tá? Então, notem, isso aqui é uma técnica que vocês podem usar, não é obrigatório, obviamente, né? Mas, normalmente, é uma coisa que facilita para a gente aprender a identificar as forças e equacionar as coisas, tá? E aí fica bem claro quais são as forças que estão atuando em cada objeto. Então, vamos fazer exemplos agora utilizando a lei de Newton. Na verdade, a segunda e terceira lei de Newton, na verdade, só vai dar tempo de um exemplo, provavelmente. Basicamente o que a gente tinha aqui para ver. Então, vamos ver esse exemplo, tá? Que é, se vocês notarem agora, é uma coisa bem parecida com aquilo que a gente tinha visto antes, né? Antes, lembrem, eu tinha uma caixa, que era só um objeto, de 10 quilogramas, tá? E agora, a gente tem dois objetos. Então, eu vou chamar de objeto 1 e objeto 2. A massa do objeto 1 é 7 e a massa do objeto 2 é 3 kg. Então, vejam, a massa, a soma das duas massas é 10. E aí eu tenho essa força aqui que é igual, empurrando o objeto 1 aqui, que é igual àquela que eu tinha antes lá também, de 20 newtons. Tá? Então, a minha primeira pergunta para vocês é o seguinte: lembrem que quando a gente calculou aquele objeto de massa 10 quilogramas, a gente encontrou que a aceleração dele para uma força aplicada externa de 20 newtons era 2 metros por segundo ao quadrado. Olhando essa situação agora, nesse caso aqui, vocês imaginam que a aceleração que a gente vai encontrar agora, quando a gente fizer as contas, vai ser igual ou diferente ao que a gente tinha encontrado antes? Se vocês olharem o problema, vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa, né? A massa do sistema, né, que é a soma da massa 1 com a massa 2, ainda é 10, é igual. Portanto, a aceleração dessa coisa vai ser a mesma. Tá? Então, a aceleração desse sistema aqui vai ser igual, vai ser 2 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos mostrar como a gente consegue calcular isso. Então, primeira coisa, vamos identificar de novo quais são as forças que existem nos objetos. Então, a gente sabe que tem forças na vertical aqui, então tem força gravitacional e força normal atuando aqui em M1 e atuando também em M2. Tá?
Mas a gente já sabe desde o início que a soma das forças, tanto no objeto 1 quanto no objeto 2, na vertical vai ser zero. Por que que a gente sabe disso? Porque não existe aceleração na vertical. Tá? Então, lembre, a segunda lei de Newton nos diz que a soma das forças está relacionada à aceleração. Como a gente sabe que a aceleração na vertical é zero, então a gente já sabe que a soma delas vai ser nula. Então, a força normal no objeto 1 equilibra a força gravitacional no objeto 1, a força normal no objeto 2 equilibra a força gravitacional no objeto 2. Tá? Então, a gente nem precisa se preocupar com o que acontece em Y, porque a gente sabe que não vai acontecer nada ali. Então, vamos olhar só o que acontece em X. Tá? Então, vamos olhar o que acontece na horizontal. E aí, uma maneira de começar a analisar esse problema, tá? Uma maneira mais simples, digamos assim, vai ser o seguinte. Eu vou analisar aqui a força resultante sobre o sistema, tá? E o que é o sistema? É a soma das massas M1 mais M2. Então, a força resultante nesse sistema vai ser igual à soma das massas vezes a aceleração do sistema, aceleração das massas. O que eu estou dizendo aqui de uma maneira implícita e vou falar agora explicitamente para vocês? Estou dizendo que a aceleração do objeto 1 é igual à aceleração do objeto 2. Tá? Se vocês forem pensar nessa situação aqui que eu estou empurrando, o objeto 1, a aceleração deles tem que ser a mesma, não poderia ser diferente. Por quê? Imaginem que a aceleração, aqui está o objeto 1 e aqui está o objeto 2, tá? Então, vamos imaginar que a aceleração do objeto 1, por exemplo, só por suposição, ela fosse maior que a do objeto 2. Nesse caso, em algum momento, a velocidade do objeto 1 ia passar a ser maior que a velocidade do objeto 2. Ou seja, em algum momento, o objeto 1 ia começar a entrar para dentro, ele ia ter que ultrapassar o objeto 2. Só que isso não pode acontecer. E aí, se vocês fizerem o pensamento oposto também, né? Se a aceleração do objeto 2 fosse maior que o objeto 1, o que ia acontecer? Eles iam começar a se separar, e aí o objeto 2 não ia ter força horizontal sendo aplicada sobre ele. Então, a única conclusão possível é que a aceleração do objeto 1 tem que ser igual à aceleração do objeto 2, que eu vou chamar simplesmente de A. E aí, se vocês analisarem isso dessa maneira bem simplificada, vocês vão ver que a força resultante é a soma das forças na horizontal. Mas a única força que existe na horizontal é 20. Portanto, isso aqui vai ser igual a 3 mais 7 quilogramas vezes a aceleração, e aí a aceleração fica igual a 2 metros por segundo ao quadrado novamente. Então, essa é a primeira maneira bem simplificada de resolver esse problema. Agora, essa maneira simplificada, ela ainda deixa uma pergunta que é a seguinte. Se eu perguntasse, né, qual é a força que o objeto 1 faz no objeto 2 e qual é a força que o objeto 2 faz no objeto 1? Se eu perguntasse para vocês, né, como vocês poderiam responder? E aí vocês poderiam responder isso de duas maneiras, tá? A primeira seria anotar o seguinte, que para cada objeto continua valendo a segunda lei de Newton, né? Então eu poderia dizer que a força resultante no objeto 1 é igual à massa do objeto 1 vezes a aceleração do objeto 1. Como a gente tem isso aqui, né, então a gente sabe que o objeto 1 tem 7 kg, a aceleração é 2, então a gente sabe que a força é 14 newtons. E a força resultante no objeto 2 é igual à massa no objeto 2 vezes a aceleração. Né? Portanto, a gente sabe que isso aqui é 3, a aceleração é 2, então 6 newtons. E notem que a soma dessas duas forças aqui dá justamente 20 newtons, tá? A soma das forças resultantes em cada um dos objetos tem que ser igual à força resultante no sistema como um todo. Tá? Então, a soma dessas duas coisas dá 20. Uma maneira mais completa de fazer isso, então, seria utilizando justamente os diagramas de corpo livre. Tá? E aí eu vou fazer isso só para essa situação, para a gente terminar
por hoje. Tá? Então, eu vou pegar esse sistema, eu vou desenhar ele aqui rapidinho, tá? Então, que era objeto 1 e objeto 2, e aqui uma força externa, que é a FA, de 20 newtons, e eu vou substituir essa coisa por diagramas de corpo livre. Então, o primeiro diagrama, eu vou botar aqui uma bolinha, que é o objeto 1, que tem massa m1. E aqui, o segundo objeto, que é o objeto 2, tem massa m2. E aí, o que eu faço agora? Eu vou colocar todas as forças que existem nesses objetos. Tá? Primeiro, eu já sei, para baixo aqui tem, eu vou usar amarelo, que eu tinha usado antes, tem a força gravitacional, M1G, mas eu sei que para cima tem a força normal 1. A mesma coisa, aqui para baixo tem a M2G, para cima tem a força normal 2. Eu sei que a soma dessas coisas em Y dá zero, então eu não preciso me preocupar com elas, tá? Então, na verdade, eu vou até apagar elas aqui para a gente não se atrapalhar. Eu não preciso nem desenhar elas aqui, porque eu sei que a soma vai dar zero, tá? Então, aqui a gente pode eliminar. Então, eu vou me preocupar só com o que está acontecendo em X. Tá? Só o que acontece na horizontal vai ser a minha preocupação. Aqui eu vou botar o nosso eixo X. E aí, o que eu sei? Tá? Eu sei que existe essa força aqui aplicada, FA, que está atuando em M1. Então, um erro comum que vocês podem fazer quando usam essa técnica é pegar o FA e botar ele aqui em M2 também. Mas notem, a força FA ela não está na massa 2, no corpo 2, ela está sendo aplicada no corpo 1. Tá? Ela é aplicada no corpo 1, ela é alguma coisa empurrando o corpo 1. Mas aí o que acontece? Como o corpo 1 quer ir para frente, e ele vai acelerar, e o corpo 2 a gente sabe que acelera também, então a gente sabe que, na verdade, agora o corpo 1 ele vai aplicar alguma força, que eu vou chamar de vou chamar simplesmente de F1, tá? O corpo 1 vai aplicar uma força no corpo 2. Então, vou chamar isso aqui simplesmente de F1. Mas o que a terceira lei de Newton nos diz? Que se o corpo 1 aplica uma força no corpo 2, o corpo 2 aplica uma força exatamente igual e oposta no corpo 1. Portanto, a gente tem que desenhar também uma força, que eu vou usar o mesmo nome aqui, F1, anotem o mesmo nome, porque eu sei que o módulo é igual, só o que é diferente é a orientação, né? Notem que a seta está desenhando para a direita, outra para a esquerda. E aí vamos aplicar agora sim a segunda lei de Newton, tá? Então, primeira coisa, a gente já sabia, né, desde o início eu calculei lá, que a soma, então vamos colocar aqui, a soma das forças em X, tá? Sobre esse corpo, sobre esse sistema, né, vai ser igual ao quê? A FA menos F1 mais F1, portanto, só FA, né? É a única resultante sobre o sistema todo. Isso é igual a massa 1 mais a massa 2 vezes a aceleração do sistema como um todo. E aí a gente sabe que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado. Notem essa aceleração tanto para 1 quanto para 2. Então, o que eu posso fazer agora? Sabendo essa aceleração aqui, eu posso aplicar a segunda lei de Newton individualmente para cada um dos objetos. Tá? Então, eu vou fazer para o objeto 2, vou começar pelo objeto 2, eu vou dizer o seguinte, que a soma das forças em x sobre o objeto 2, ela é o quê? Mais F1, porque é a única força que tem aqui, né? Eu só desenhei F1. Mas isso é igual ao quê? Segundo a lei de Newton, massa do objeto 2 vezes a aceleração. Como eu sei a aceleração e a massa, eu sei que isso aqui é 3, que é a massa, né? Lembrem, M2 é 3 quilogramas, M1 é 7 quilogramas. Então, isso aqui é 3 vezes 2, portanto, 6 newtons. Então, o que eu acabei de descobrir? Eu acabei de descobrir que a força que o objeto 1 faz no objeto 2 é mais 6 newtons.
Agora vamos para o objeto 1. O objeto 1, eu vou fazer a mesma coisa. A soma das forças em x sobre o objeto 1 é igual ao quê? Mais FA, tá? Então essa força aplicada aqui, que eu sei que é 20, e mais porque ela está apontando para a direita, menos F1. Por que menos? Porque F1 aponta para a esquerda. E isso tem que ser igual à massa do objeto 1 vezes a aceleração. E aí, se vocês repararem, né, o que a gente tem aqui é 20 menos 6, que é o que eu acabei de descobrir, é igual à massa do objeto 1, que é 7, vezes a aceleração do objeto 1, que é 2. Então, vejam, 14 igual a 14 newtons, né? E eu sei que a força que o objeto 2 faz no objeto 1, na verdade, é menos 6 newtons. Tá? Então, a força, vamos chamar assim, de 2 em 1 é menos 6 newtons, que é igual à força de 1 em 2, só que oposta. E aí, só para a gente terminar, então, por hoje, eu vou só colocar isso aqui, que a força resultante sobre um sistema, tá? Então, quando eu tenho um sistema de objetos, que nem eu tenho aqui os corpos 1 e 2, a força resultante sobre esse sistema, que é capaz de acelerar ele, é sempre externa ao sistema, ou seja, ela não está dentro do sistema. Então, vejam que as forças que eu coloquei aqui, que é a força de 1 em 2 e a força de 2 em 1, tá? Que eu chamei simplesmente aqui de F1, essa força é interna ao sistema, tá? Ela está dentro ali dos nossos objetos, do objeto 1 e do objeto 2. Ela não vem de fora, não é que nem um agente externo, uma pessoa empurrando, tá? E aí essas forças internas, quando a gente faz a soma das forças, na verdade, para o sistema todo, elas vão se cancelar por causa da terceira lei de Newton, tá? E aí vejam, as forças internas, elas podem acelerar partes do sistema, mas não o sistema como um todo. Tá? Então, o que, que significa isso? A força interna, F1, ela está acelerando o objeto 2, tá? Que é uma parte do sistema. Mas notem, ela não acelera o objeto, o sistema todo, né, como um todo. Quem acelera o sistema como um todo é a força FA, que é a força externa, força 20 newtons.